Então, a minha convidada hoje, novamente, é uma convidada muito especial, como eu sempre falo pra vocês. Eu trago aqui pra dividir, né, conhecimento com vocês, comigo, pessoas que eu admiro, que são especiais na minha vida, pessoas que me inspiram, né, e que eu sei que vão trazer um conhecimento, vão agregar, né, que é isso que eu busco muito com o meu canal, com o meu Insta, foi isso que eu busquei desde o começo, quando eu resolvi expor, né, a minha vida, a minha maternidade, foi justamente pra inspirar, pra empoderar, para trazer o conhecimento mesmo. Eu acredito que o conhecimento empodera e o conhecimento nos liberta. É só o conhecimento que é capaz de nos libertar. E hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, muito delicado, um assunto que muitas vezes nós mamães, né, principalmente voltado, você sabe que meu Insta serve para qualquer pessoa, mas é muito inspirado na maternidade, né? Claro que se a gente for tirar lições, serve para qualquer fase da vida da gente, porque eu acredito que a maternidade é padecer no paraíso, né? É a fase mais linda, mas ao mesmo tempo a fase mais difícil se a gente não souber administrar, se a gente não tiver num equilíbrio, né? Então por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, que mexeu muito comigo esse tema, veio, né, no meu coração esse tema, e quando veio primeiro o tema, e depois veio a pessoa, né? Quando veio o tema, eu disse, nossa, é pra ela que eu vou, é com ela que eu quero fazer, né? A importância da gente se cuidar, porque se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar dos nossos filhos, né? E nós mamães, muitas vezes, usamos a desculpa, mas eu não tenho tempo, eu não tô dormindo de noite, como que eu vou dar conta? Mas se eu não me cuidar, como que eu vou dar conta? Né? Se eu não parar realmente pra me cuidar, aí sim eu não vou dar conta. Mas antes da gente começar a falar do tema da live, eu quero que a Neide se apresente, né? Pra quem não conhece ela, se apresente um pouquinho e fale pro pessoal que tá aí nos acompanhando. Quem é você? Bom, meu nome é Lidiane, eu sou nutricionista, sou formada já há 12 anos, venho estudando várias questões, vários assuntos dentro da nutrição, tenho uma paixão muito grande pela nutrição comportamental, mas estudo um pouco de genética, me formei numa pós de nutrição clínica e hoje eu atuo em consultório e atuo na saúde pública no município vizinho aqui de Estrela Velha. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Gosto muito e acho que essa missão de passar adiante é algo inerente, né, a mim. Quando eu pensei no tema, me veio a Neide, porque tu realmente transmite essa paixão pela nutrição, né? Eu sempre brinco, eu não sou formada em nutrição, nunca estudei, mas eu também amo isso. Eu amo porque eu acredito que a gente é o que a gente come, né? Que isso é a base, né? Então, a importância da gente amar mesmo e a gente perceber no olho, né? Perceber nessa paixão das pessoas, da profissão que for, independentemente da profissão que for, e isso é muito nítido em ti. Então, parabéns por ter escolhido, por estar fazendo honra ao teu propósito, que eu acredito que esse é o teu propósito de vida aqui nessa terra. Com certeza, é um doce. Sabe que quando tu me fizeste esse convite para a live e colocou esse tema, eu pensei que eu não podia abrir ela sem antes fazer uma analogia que eu costumo fazer muito aqui no consultório, né? E que, óbvio, quando a gente pensa em cuidar de nós para cuidar dos nossos filhos, isso é algo fundamental. Eu só vou ver sentido em cuidar dos meus filhos se eu conseguir ver esse sentido em me cuidar antes. Para eu cuidar dos meus filhos, eu também preciso poder me cuidar antes. E a analogia que eu costumo fazer, e que eu acho que cai muito como uma introdução para a nossa live, é que quando a gente está lá voando de avião, né, quando a gente vai voar de avião, a comissária fala que se der algum problema com a aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça, posicione a sua primeiro e depois a das crianças ou de quem estiver ao seu lado. Trazendo isso para a nossa noite de hoje, eu acho que nada mais importante do que a gente trazer para nossa realidade e ver que se eu não conseguir colocar a máscara de oxigênio em mim primeiro, no afã de tentar salvar o meu filho, pode ser que morra eu e morra o meu filho, né? Então, primeiramente, a gente precisa colocar a máscara de oxigênio na gente para depois, para poder tentar salvar o nosso filho, né? E eu acho que é exatamente isso, assim, se eu não me cuidar, ou se, sobretudo, eu não enxergar o meu cuidado como algo soberano que vem antes, provavelmente eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Não, E não talvez como deveria, porque muitas vezes a gente nem enxerga isso. Mas eu criei, se criaram, né? Muitas vezes a gente ouve falar, mas se criaram, criei quantos, né? Mas talvez a gente não vai dar o nosso melhor por nós e por eles, né? exatamente. E quando a gente vai pensar nesse cuidado com os nossos filhos e conosco também, aonde que tudo isso começa, né? Se a gente for buscar lá no início de tudo, existe uma fecundação. E é ali que tudo começa. E eu acho que é importante eu trazer um conceito aqui pra gente, para essa noite, de epigenética. O que é a epigenética?
né? É a ciência que estuda como o meu estilo de vida, como o meu ambiente externo, como o meu comportamento influencia nos meus genes. A gente tem o nosso genótipo, que é algo imutável, que não muda, cada um tem o seu, mas esse gene pode ser ativado e ser expressado, ou ele pode ser silenciado e ser suprimido e nunca ser expressado. Então, como a gente, na verdade, a gente é o que o nosso fenótipo expressa e não o nosso genótipo. A gente é aquilo que a gente expressa. E quando a gente tem uma fecundação, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, a gente passa 50% do fenótipo do pai, dos genes que o pai está expressando naquele momento, o que ele está comendo, como ele está vivendo, se ele está ativo, se ele está sedentário, do que ele está alimentando o espírito dele, como ele está gerindo as emoções dele. E da mesma forma, a mãe também, ela passa 50% da informação genética de tudo que ela está vivendo. Mental, espiritual, sedentária ou ativa, a forma como ela está comendo, isso passa para a fecundação. Ali a gente teve a primeira oportunidade de cuidar tanto de nós quanto dos nossos filhos. E isso, no mínimo, deveria começar uns 3 meses antes da gente pensar em engravidar. Até porque o nosso DNA, ele sofre uma metilação em torno de umas 4 vezes por ano. A cada 3 meses a gente sofre uma metilação, que é como se fosse uma cópia atualizada dos genes que eu estou expressando. Então, se eu conseguir metilar uma cópia atualizada mais saudável, é isso que eu vou passar nessa fecundação. Então, ali já começa tudo. Muito antes do que a gente imagina, né, Nete? Então, por isso que quando eu falo da preparação para a maternidade, é óbvio que nem sempre vai dar, né? Muitas vezes vem no susto, muitas vezes você não tá preparado, né? Eu tive essas 2 experiências, né? A Vitória, eu me preparei muito antes, e foi exatamente, na verdade, eu fiz 3 meses, né? Me reeduquei, enfim, e demorou mais 5 meses para eu engravidar, né? Mas eu fui nesses 3 meses achando que eu ia engravidar na primeira, depois, né? Mas demorou mais 5 meses. E da Isadora foi no susto, que não foi no susto, mas não teve uma preparação como teve da Vitória, porém eu já vinha nessa linha que eu aprendi lá atrás, na da Vitória, né? Por isso é legal, exatamente, a gente conseguir se cuidar na maior parte do tempo, na medida que... Mais especificamente, são. Passo por vez, né? Mas tudo que a gente conseguir evoluir e conseguir enraizar, aquilo vai se tornando algo mais sustentável e, na prática, isso vai ser muito importante para uma fecundação. Mas no momento que eu fecundei, né? E aí? Aí a gente tem um próximo passo, que é a gestação. E aqui também vale a pena eu trazer um conceito que se chama imprinting metabólico, né? Esse conceito de imprinting metabólico nada mais é do que todos os carimbos que eu vou dando no meu bebê, de novo, conforme eu como, conforme é o meu estilo de vida, conforme é a gestão das minhas emoções, nesse momento que é muito vulnerável, por sinal, né? Conforme toda essa conjuntura, eu vou carimbando o meu bebê com carimbos que vão marcar o padrão metabólico dele. E quando a gente pensa numa gestante, eu que recebo gestante, sou bem apaixonada por atender gestantes, todas me chegam dizendo a mesma coisa. Eu quero ter uma gravidez sadia, eu quero que meu bebê nasça bem, eu quero não cursar com nenhuma intercorrência, né? Quero ter um parto a termo, sem ser um parto precoce, sem ter prematuridade, sem ter correria, risco, enfim. Mas quando a gente faz esses carimbos durante a gestação, a gente está sendo muito mais amplo do que somente isso, do que ser reducionista ao ponto de pensar só no momento em que, porque esses carimbos, eles vão ditar um infarto lá na vida adulta, eles vão ditar uma obesidade, um diabetes tipo 2, eles vão ditar uma maior chance de cursar com uma depressão, com autismo, com hiperatividade, com alergias. Então, é muito mais amplo do que somente ganhar um bebê saudável, ter uma gestação tranquila, não ter nenhuma intercorrência, né? A pegada é muito maior, a responsabilidade realmente é muito maior, porque conforme esses carimbos que eu vou dar no meu bebê, e daí, realmente, no período gestacional, recai sobre a mulher, né? Na fecundação, mãe, depois mais exclusivos são os 2, mas ali na gestação é só mãe, vai impactar para a vida toda, ditando talvez muitas doenças que podem ser manifestadas ou o contrário, que podem ser protegidas, né? E daí tu vê a importância, né? Por isso que eu digo que ser pai não é ser mãe, né? Não foi à toa que Deus nos deu esse papel, essa missão, né? A responsabilidade que a gente tem e a importância do conhecimento, né, Ned? Porque eu sempre digo, quando eu não sei, tá tudo certo, né? Eu não sei. Mas a partir do momento que eu sei e eu não faço sabendo, o peso fica muito maior,
né? Então, a partir do momento, opa, eu sei, então, mas eu amo doce, eu amo isso, eu não consigo. Não consegue mesmo, sabendo de todos esses benefícios, né? É óbvio que nós somos humanos, que na gestação tem um turbilhão de hormônios, né? E a gente tem isso muito forte, é cultural, né? De se apegar na comida, né? De descarregar na comida as nossas emoções, né? Nossas debilidades emocionais, a gente acaba descarregando em algum lugar e a maioria é na comida, né? Mas a partir do momento que eu sei, fica muito mais fácil, né? Não é fácil, mas é simples, né? É uma coisa simples, mas é difícil de se cumprir, mas é simples. Né? E se eu sei de todos os benefícios, fica mais simples ainda, né? Mas é óbvio que a gente não pode julgar uma mãe, culpar uma mãe, ai, não fez, né? Claro que não. Mas a partir do momento que eu sei de tudo isso, fica muito mais fácil de eu sustentar tudo isso, né? De eu conseguir levar adiante. Realmente o conhecimento é libertador. Eu acho que a maior herança que a gente pode deixar para um filho é a saúde. A gente também não pode esquecer que a gestação é uma vulnerabilidade hormonal, emocional. E eu acho que com passividade e gentileza, a gente também tem que trazer para esse momento da gestação. Eu sempre tento chamar a atenção de todos os pacientes para o fato da gente olhar mais para dentro e conseguir enxergar as emoções que chegam até a gente, de conseguir sentir essas emoções. Sentimentos foram feitos para serem sentidos, não comidos. Né? E no momento que eu tenho consciência de uma emoção, eu também sei o que eu posso fazer com ela, o porquê que ela está ali, o que ela veio me dizer, o que ela veio me mostrar, o que eu posso aprender com ela, e o que eu posso fazer com aquele sentimento, aquela emoção, que talvez seja só deixar ele do meu lado, que daqui a pouco, assim como ela veio, ela vai embora, ou talvez eu até posso resolver, até posso acolher, até posso aceitar, ou até posso tentar fazer alguma coisa com aquele sentimento que não envolva comida. Né? Porque é um momento vulnerável, e quando a gente tem essa percepção de que a gestação, a gente não precisa comer por 2, né? A gente não precisa comer nem por 1,5. A gente precisa comer por 1. Né? A gestação a gente precisa comer por 1. O que é muito importante na gestação? Qualidade nutricional. Voltamos lá para a fecundação. A gente tem um óvulo e a gente tem um espermatozoide. De 2 células, a gente vai largar ao mundo um produto de qualidade final muito complexa, com 1 trilhão de células. Então, para te fazer 2 células virarem 1 trilhão, imagine fazer R$2 virarem 1 trilhão, o quanto que a mulher é uma indústria, né? No bom sentido, o quanto que ela replica, o quanto que ela multiplica e o quanto que ela precisa tijolinho para construir esse 1 trilhão de células se replicando numa velocidade muito doida. E não é quantidade de comida, é qualidade. A gente precisa de qualidade. Claro que quando a gente para, pensa e conversa consigo mesmo, a gente também consegue atribuir uma hierarquia, um peso e uma medida para aquela vontade. A gente tem vontade de comer alguma coisa diferente antes da gestação, durante a gestação, na amamentação, seja lá em que fase da vida. Mas se a gente consegue parar, pensar, entender por que eu quero comer isso. Eu quero comer porque eu quero muito, porque isso pulsa aqui dentro, isso é genuíno, ou eu quero comer porque eu não estou num dia legal, ou eu quero comer como um merecimento, ou eu quero comer como válvula de escape, ou eu quero comer porque o outro está comendo, ou eu quero comer por conveniência, né? Porque isso muda tudo, assim, de tu ter essa consciência de que talvez um sim bem dado, um sim bem estipulado, vai te fazer desfrutar daquilo ali, talvez comer com uma consciência que a gente vai chamar para aquele momento vai ser fundamental. Mas quanto que a gente consegue filtrar de sims mal dados ou sims muito impulsivos, muito imediatistas, que talvez a gente poderia corrigir, até tentar trazer um outro alimento mais natural para esse momento, porque o que a gestação precisa é de comida, não é só a gestação. A nossa célula, ela foi feita para ganhar combustível que dá na natureza, que dá no pé, que dá na terra, que é comida, que não é produto industrializado. Mas para isso, a gente pode sim hierarquizar essa vontade, chamar a consciência para esse momento e talvez fazer uma escolha mais consciente. Por que não também dizer um sim? Mas olhar por trás desse sim, olhar por trás dessa vontade faz muita diferença. Novamente vem a consciência, né? A partir do momento que eu trago para minha consciência, fica mais fácil, né? De eu tomar qualquer decisão. Porque aí eu sei, ok? É por minha conta e risco. Eu quero porque eu quero, porque isso vai me dar prazer. E aí eu vou desfrutar sem culpa, né? Sem aquele peso. Porque é emocional, né? Na maioria das vezes a gente é uma válvula, um escape emocional que daí depois se arrepende. Ah, eu não devia ter comido tudo isso. Do que adiantou? Exato. E é importante a gente ter, acho que cada um de nós também vale para qualquer fase da vida que a gente se encontra, a gente ter uma lista que seja documentada mesmo. Quais são as coisas que me fazem bem? O que eu gosto de fazer que me faz bem? Né? Eu ouço tantas coisas todos os dias, desde fazer uma horta, de ouvir uma música, de ler um livro, de tomar um chimarrão, de assistir uma
série, de caminhar, de brincar com bicho, né? São tantas conexões que a gente pode fazer que às vezes o que eu preciso ali é olhar um pouco mais amplo e entender que a comida, se for consumida naquele episódio, naquele impulso emocional, ela mais vai ser encarada como comer um papelão, comer um isopor, do que propriamente tudo aquilo que ela pode ofertar naquele momento, tomar consciência para aquele comer. Perfeito. É a consciência em tudo, né, Neide? Sempre. Sempre tentar trazer a consciência pra gente fazer as melhores escolhas, né? Porque toda escolha tem uma consequência. Tudo tem consequência, né? Boa ou ruim, tudo tem consequência. Então, cabe a nós trazer a consciência e decidir o que a gente vai querer, né? A gente recebeu algumas perguntas, né, Neide? A gente passei ali, questionário sobre o colágeno. Se ele funciona mesmo, né? São duas perguntas em uma. Então, primeiro, ele funciona? O colágeno funciona? Vamos para o assunto colágeno, então. O que é importante a gente entender do colágeno? Ele é a proteína produzida pelo corpo em maior abundância. A proteína que a gente mais produz no corpo é colágeno. Ela tá no tendão, ela tá na cartilagem, ela tá no tecido ósseo, ela tá na pele, ele tá no cabelo, o colágeno tá na unha. Então, realmente é a proteína que a gente mais produz. A gente tem vários tipos de colágeno. A gente tem o colágeno hidrolisado, que é geralmente o colágeno em pó, que junta o colágeno, uma mistura de colágeno tipo 1 e tipo 2, aliás, tipo 1 e tipo 3, que tem uma relação mais de melhoria de cabelo, de pele, de unha. E a gente tem o colágeno tipo 2, que é um colágeno que está mais relacionado à articulação, à questão óssea, à questão de tendão. Então, funciona. Cada um com as suas particularidades e cada um, se bem estabelecido a prescrição, vai funcionar. Obviamente que, né, quando a gente decide prescrever um colágeno tipo 2, é porque provavelmente o paciente possa ter uma doença articular, um desgaste, ou passou por um pós-cirúrgico, uma reabilitação, né? Tem alguma coisa envolvida que faça com que a gente tenha essa necessidade de fazer essa prescrição. Quando a gente pensa no colágeno tipo 1 e 3, que é o colágeno hidrolisado, mais para pele, para cabelo, para unha, o que a gente precisa entender é que a nossa alimentação, ela, como colágeno é uma proteína, a nossa alimentação também tem que ter um suporte proteico adequado, porque senão eu não vou conseguir garantir que aquele colágeno chegue lá no meu cabelo, tenha uma ação lá na minha unha ou tenha uma ação lá na minha pele, porque senão ele vai ser sequestrado para coisas mais importantes do que essa via mais secundária. Então, eu preciso ter uma alimentação bem estruturada para que quando eu for prescrever o colágeno, eu tenha a garantia que ele vai agir lá onde eu quero, né? O que ensina também é importante. Quando eu falo em colágeno, não tem como não lembrar da glicina, que é o aminoácido mais abundante presente dentro da proteína chamada colágeno e que tem toda uma importância bem grande na produção na melhora intestinal, na produção de glutationa, que é uma enzima antioxidante que a gente tem dentro do corpo, que nos defende dos radicais livres, que consegue diminuir o estresse oxidativo dentro do nosso corpo. Então, glicina é um aminoácido muito importante para a formação de colágeno, logo esse colágeno também vai ter uma atuação intestinal bem importante. Então, sim, ele funciona. Só que a gente precisa garantir que o exercício físico também seja feito, né? Porque se a gente for sedentária e a pele não tiver firme, não tiver resistência, talvez não seja falta de colágeno, talvez seja falta de a prática de exercício físico. Então, depende do objetivo da queixa do paciente, a gente tem que analisar todo esse contexto. Tá ativo? Tá com suporte de proteína legal ao longo do dia? Talvez o colágeno vai ser brilhante. Ou não. Ou ele pode ser frustrante. Mas ele funciona. Na gestação, ele é indicado? Na gestação em si, ele é indicado? Não que ele não possa ser. A gente só tem que cuidar, né, que existem colágenos com algumas composições que não são interessantes. Mas a gente pode usar o colágeno como uma fonte de proteína tanto na amamentação quanto na gestação. Não tem nada que nos impeça. Talvez o que eu sou um pouco mais criteriosa são com alguns compostos que tem dentro do colágeno, porque a gente sabe que tem marcas e marcas. Por exemplo, tem marcas que usam sucralose como edulcorante, como adoçante dentro desse colágeno. Sucralose é neuroinflamatória, inflamatório de intestino, não é legal para um bebê receber isso via placenta. Então, não é uma coisa que eu indico. Tem que saber qual colágeno tu vai comprar, né? Que edulcorante que tem ali dentro daquele colágeno, porque senão tu pode estar desencadeando algum efeito teratogênico que é passado ali via placenta que a gente não quer desencadear no bebê, né? A gente quer dar à luz a um serzinho com a maior da qualidade possível, né? Por isso a importância de sempre ter a orientação de profissionais, né? Daí a gente não sair, né, olhando, a Nath toma, vou tomar também, né? Tem as particularidades, cada um tem, né, o seu... Enfim, vai ter o seu diagnóstico ali, o que é bom, o que não é bom. Nem tudo que é bom para mim vai ser bom para o outro, né? E assim vai. Até teve um episódio que alguém entrou em contato comigo e me perguntou, né, do meu colágeno. Aí eu mandei, enfim. Mas é muito caro, né? Depende.
Depende do ponto de vista, né? O preço e o valor, né? A gente sempre tem que olhar para os dois lados, né? Qual é o benefício que eu vou ter? Às vezes o barato sai caro, né? Então eu compro mais barato, mas eu não tenho benefício nenhum. Eu não consigo absorver. E aí? Né? Exato. Até Então porque, sempre às vezes, procurar marcas confiáveis, né? exatamente, bem isso, assim, eu usar algo que é mais barato, que talvez não vai ter atuação, mas é interessante eu poupar esse dinheirinho e juntar, e daqui a pouco conseguir ir lá e fazer uso de um com uma qualidade melhor, que tenha uma atuação, que tenha... E qual que é o melhor horário para tomar o colágeno? Existe ou existe uma regra ou depende do paciente, depende do... Na verdade, a gente quer pegar o trânsito intestinal, o gastrointestinal mais vazio, em repouso. Então, assim, geralmente de manhã, cedo, ele tem uma absorção e uma atuação melhor. Não que, dependendo do momento, se a gente for usar ele às vezes como uma proteína, porque às vezes a gente pode usar colágeno para enriquecer uma proteína num lanche específico lá, né? Mas daí vai ter uma outra utilização, a gente vai ter uma outra visão. Mas geralmente pensando nesse benefício de pele, cabelo, unha, intestino, de manhã. Eu gosto de suplementar colágeno de manhã, acorda, toma água, faz uso de colágeno, né? E depois segue o dia. Em jejum, então, seria. Uhum. Para melhor absorção.